Bom, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É o item 5, parábola do mal rico. E eu vou pedir a nossa irmã, Paulinha, que leia para nós essa parábola. Gostaria que vocês prestassem bem atenção, para que a gente possa interagir e fazer uma palestra bem dinâmica, tá bom? Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, e muito estimaria poder saciar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os dois lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência, respondeu-lhes Abraão. Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Entenderam? A gente vai acompanhar, né? A história de Lázaro e Malvin. Antes de começarmos, vocês entendem o que é parábola? Entendem o que é parábola? Sim ou não? Sim? Vamos acordar. Eu falei que ia ser dinâmico. Alguns já vai entender. A parábola é uma forma de trazer uma mensagem, né, de forma alegórica, figurativa, para que as pessoas possam entender indiretamente a mensagem. Né? É assim que Jesus fazia, sempre através de parábolas, porque naquela época as pessoas eram muito humildes, então seria difícil compreender, né? Se ele falasse assim de forma mais, né, mais científica, mais trabalhada. Então, ele, como ele dizia, né, as pessoas ainda não tinham olhos de ver, também não tinham ouvidos de ouvir. Então, era a forma mais fácil com que ele conversava com as pessoas e transmitia sua mensagem. Dessa parábola, que traz para nós vários contextos, várias
várias formas de ver, né? Parece uma coisa, parece apenas uma passagem, mas a mim trouxe várias formas de entendimento e vários ensinamentos. Eu tirei aqui, elenquei três momentos para que a gente possa desenvolver, e assim vai ser a nossa palestra, com a desenvoltura desses três itens que eu separei aqui. O primeiro, é a prova da riqueza e da pobreza. Está mostrando aqui como é difícil passar por essa prova. Vocês concordam? É mais difícil ser rico do que pobre? Sim. É? Eu acho que era mais difícil ser rico do que pobre. Por quê? Tem que ter um lugar de consciência, né? O que vai fazer, o que está fazendo, o que é para fazer. Acho que a vida de rico é muito difícil. É, não é? Pois é. Ele está com dinheiro, não vai chegar na deusa. Como a senhora falou no começo. Ou a deusa ou não pode ser que a deusa. O muito rico serve ao dinheiro. Ninguém tem Deus. É, exatamente. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Também percebi, né, do arrependimento dele, do mal rico. Tardio, mas arrependido. Mas juntamente a isso, também ele lembrou dos parentes, dos seus familiares. Então isso quer dizer que nem todas as pessoas mais são mal integralmente. Nem toda pessoa boa é boa integralmente. Mas essa mensagem, ela vem mostrar bem o parâmetro entre pobre e rico. Não quer dizer que o rico, todo rico seja mau e todo pobre seja bom. Mas é porque naquele momento a mensagem era essa. A prova, muita riqueza. E também um ponto crucial, um ponto muito relevante, que é mostrando a vida após a morte. Porque, para quem já leu a Bíblia, existem poucos momentos em que fala sobre isso. E esse é um texto em que mostra perfeitamente a vida após a morte. Exatamente. Embora que no texto eles definam 2 pontos, ou inferno ou céu. Mas isso nós também nós vamos falar. Boa noite. Pronto. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as provas, que foi o primeiro item. Então, nessa parábola está mostrando, né, não fala, veja bem, né, não fala o nome de Lázaro, mas não fala o nome do rico. Veja bem, né, um mal rico. Contou com o seu semelhante, usufruiu dos bens na terra, mas quando chegou aquela oportunidade de fazer alguma coisa com os bens que ele, né, poderia usufruir, que seria ajudar o semelhante, sucumbiu, não passou pela prova. Já Lázaro não, suportou direitinho, a contento suas provas, ele era materialmente muito pobre, mas era um homem de fé. E apesar da vida sofredora, nunca perdeu a esperança. Isso é uma coisa que me lembrou de uma passagem bíblica
sei se vocês vão se lembrar. Vamos ver se vocês se lembram. Quem foi que sofreu muito e nunca deixou de ter fé em Deus? Jó. Muito bem. Concorda com o amor? Por isso a afirmação de Jesus: é mais fácil um camelo passar, na verdade é um fio, né? Mas mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Estava dizendo. Mas lembrando que nem todo rico é mau, certo? É só explicitação dessa passagem. Isso. Existe sim. Vamos lá, vamos falar sobre o arrependimento. Adiantou o mau rico se arrepender? Depois da vida que ele teve? Adianta o arrependimento depois que desencarna? Depois que nós desencarnamos, passamos para outra dimensão, ou plano espiritual, nós vamos para os locais de acordo com o nosso plantio. Certo? É por isso que nós devemos plantar bem durante a nossa vida na terra, para que a colheita seja boa. Não é isso? Vocês sabem, né? Plantar, o plantio, ele é opcional. Você planta se você quiser. Mas colher, você é obrigado a colher. Então não adianta você plantar limão e depois querer colher acerola. Né? Você tem que plantar uma coisa e vai colher aqui. Se plantar o bem, você recebe o bem. Se você plantar o mal, receberá o mal. Não tem para onde correr. Então, nesse caso, como diz, está brigando com o cachorrinho? Então, nesse caso, o Lázaro, através dessa parábola, vem nos dizendo que Lázaro desencarnou e foi para o seio de Abraão, que podemos se assemelhar ao céu. Já o rico vai para o Hades, ou seja, o inferno. Como é uma alegoria, nós entendemos o porquê dessa divisão, né, que foi apresentada nesse texto. Ou o seio de Abraão, o céu, ou o inferno. Nós, quando desencarnamos, pelo pouco que já conhecemos, vamos ou para o céu ou para o inferno? Vamos? Quem é que vai para o céu aí, levanta a mão. Só ela levantou a mão. Aí todo mundo para o inferno. Brincadeiras à parte. No mundo dos espíritos, os corpos se atraem, como aqui na Terra também. Né? Se queremos sintonizar com o bem, vamos fazer o bem. Então, os espíritos bons todos vêm para o nosso lado. Se, por acaso, praticarmos o mal ou tivermos pensamento mal ou alguma coisa, nós vamos sintonizar com o espírito de outros tipos. Né? Obsessores e assim vai. Sofredores. Quando Abraão diz ao mau rico, existe um abismo. Porque o mau rico pede, né? Pai Abraão, deixa Lázaro vir aqui, né?
para saciar minha sede, coisa que quando ele era vivo, não fez para Lázaro. Mas que abismo é esse? Esse abismo é físico? É um abismo moral, né? Então, não há condições, mesmo que Lázaro queira, mesmo que os espíritos mais evoluídos, numa vibração boa queiram, eles não podem. Embora que existem espíritos evoluídos que eles baixam o seu padrão vibratório para nos auxiliar, para nos tirar dos umbrais. Na Umbanda são os Exus. Vamos lá nos umbrais tirar a gente, tirar nós de lá dos umbrais, para levar para outros locais. Para isso eles precisam baixar o padrão vibratório. Nem todos os espíritos conseguem fazer isso. Jesus precisou baixar o padrão vibratório para poder reencarnar aqui na Terra. Olha que amor. Olha por que Jesus fez isso. É muito amor. Não é verdade? Mas fez. E muitos irmãos, eles estão ao nosso redor, eles não são escutados, eles não são vistos por isso. Porque quando nós desencarnamos, dependendo do que nós fizemos aqui na Terra, nosso padrão vibratório é muito baixo. Muito baixo. Nós estamos ali, pouco em evolução. Então nós não conseguimos ver os espíritos que estão ao redor, que vêm ajudar. Então, é por isso que Lázaro não poderia descer. Mas os espíritos que estão embaixo também não podem subir. Também não podem ter acesso aos espíritos de luz. Eles não conseguem ver. A luminosidade é muito grande, eles não conseguem. Então, eles podem baixar, eles não podem ir. Né? Eles podem andar na Terra, podem ficar na erraticidade, mas eles não podem acessar planos superiores. Então, quando acontece isso, lá na parábola, parece até que é porque um está no inferno ou está no céu, mas não é por isso. É por causa do padrão vibratório. E aí ele pede para que os irmãos, né, vão lá avisar aos parentes, aos familiares, que depois que desencarna, depois que a pessoa morre, dependendo de suas atitudes, vão para locais que não são agradáveis, né? Então, que eles tinham que mudar sua caminhada, pedindo que Abraão permitisse que alguém fosse avisar. Mas o que acontece? Não é possível mais que ali, naquele momento, faça isso. Por quê? Já vieram Moisés, os profetas, ele disse que os mortos também não vão poder ir. Os mortos não vão poder ir. Porque todos os dias nós somos avisados. Todos os dias nós temos nossos irmãos ao nosso redor. É ou não é, Yasmin? Ontem nós tínhamos um bocado de irmão falando ali no nosso ouvido. Reclamando que a gente não estava ouvindo. Reclamando porque nós não estamos ouvindo. Mas eles estão falando. É isso que Abraão está dizendo. Tem muita gente ali, tem muitos irmãos benfeitores que estão ali. Tem muitos irmãos que vão nos umbrais, querendo resgatar os irmãos, e eles não querem. Eles têm ódio, eles têm instinto de vingança, eles querem sair dali e voltar para onde estavam, para poder fazer o mal. Eles não querem ser resgatados. Então, os irmãos estão aqui no nosso redor. Aqui tem vários benfeitores que estão aqui. Cada um de vocês tem seu benfeitor.
quantas vezes ele diz, ali, tu e você, não vá para aquele lugar, não vá, e você vai. Não fale isso, perdoe, e você não faz. Então, a questão não é de desamparo. Nós não somos desamparados, não. Somos amparados sempre. Né? É como o papai e mamãe, que sempre falaram muitas coisas para a gente, nós não cumprimos. Né? São várias pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes falam com as coisas, e às vezes não dá certo. Mas os irmãos estão aqui, estão sempre ali conversando conosco. Às vezes até em sonho eles vêm. Conversam conosco, nos mostram o caminho. Quando a gente acorda, faz tudo ao contrário, tudo ao contrário. Então, para encerrar o terceiro item que eu separei, foi justamente essa passagem que mostra da vida após a morte. Muitas religiões veem essa passagem e não aceitam que está falando que existe uma vida após a morte. Várias e várias religiões dizem que isso está mostrando que quem é mau vai para o inferno, quem é bom vai para o céu. Ou tem religiões que falam em purgatório. Morreu, fica no purgatório um tempo, depois vai para o inferno. Mas nós que estamos aqui, nós sabemos que existe a vida real, a vida que nos espera é a vida espiritual. Nós somos espíritos que estão aqui encarnados. Mas é um tempo. Então, a lei de Deus, ela é irrevogável. Então, se você deve alguma coisa, se você hoje veio para evoluir, você não veio para simplesmente para resgatar débito, você veio para evoluir. Mas você não evolui nada. Você só adquire débitos, adquire débitos. O que acontece? O nosso corpo, ele tem um tempo de estar aqui na Terra. Vamos dizer, você faz uma compra em 12 meses. Para pagar em 12 meses. Quando chega no 6º mês, tu desencarna. Ficou devendo 6 meses. E aí, pronto, acabou a dívida. Para aqui, para a Terra, acabou, né? Quem é que vai pagar? Mas, quando nós adquirimos débitos, o nosso corpo físico, ele vai embora antes do tempo, antes de resgatar esse débito. Então, retornamos para terminarmos os nossos tempinhos, para resgatarmos o nosso débitozinho e continuar a evolução. Então, olhe bem que, querendo ou não, aceitando ou não, essa é a vida. Então, existe muitos de nós, muitos espíritos, que quando chegam lá na vida após a morte, no plano, na outra dimensão, no plano espiritual, diz assim, se eu soubesse. Mas todos, hoje em dia, ninguém pode dizer que não sabe que existe um mundo espiritual. Mesmo os que professam outras e outras religiões sabem que existe um mundo espiritual. E que a vida não acaba quando, no fechando, esse corpo físico fecha os olhos e pronto. Então nós não podemos dizer, se eu soubesse. Não. Não podemos fazer como o mal rico. E agora? Estou arrependido. E agora? O pior é isso. É a consciência pesada, mais do que a morte, a consciência pesada de coisas que nós não fizemos, é que vão nos prender muitas vezes à terra. Não vai fazer com que quando nós
passamos para o lado espiritual, ir para lugares bons, ir para aprendizagem, ir para ajuda. Não vai ser, a maioria de nós vai precisar dar um pit stop lá no umbralzinho, né? Pensar tudo que fez, que deixou de fazer, deixar os arrependimentos lá, se perdoar e seguir. Demonstrar vontade, né? De fazer diferente. É, exatamente. Então, meus irmãos, vamos chegando ao final. Espero que o tema de hoje sirva para que nós pensemos muito em tudo aquilo que não desejamos para nós, que nossas provas, mesmo não tendo muito, não sejam desculpa para que a gente não possa ser melhor. Enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos a caminho, tem um Deus que caminha conosco. Então é só pegar na mão dele e seguir. Não há desculpa. Eu não posso, eu não devo, eu não sei. Todos nós temos a consciência de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Graças a Deus.